Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Mais uma rodada que se encerra com jogos interessantes nessa rodada. É o Bahia encostando nos líderes, emendando vitórias consecutivas e vencendo Palmeiras e Botafogo em sequência. Olha esse Bahia aí, não sei não, hein? E o Cruzeiro, gente, o Cruzeiro que de desprezado agora estão olhando para o Cruzeiro com mais atenção. E aí é aquilo, né? Quem tem um treinador inteligente, em algum momento vai colher esses frutos. Leonardo Jardim está se livrando aos poucos das ervas daninhas, está mantendo ali os jogadores que podem ajudar, recuperando os jogadores que têm muito potencial, caso do Caio Jorge, e vencendo o Flamengo perdendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, que segue no G4. Fluminense também segue ali no bloco de cima, mesmo tendo uma atuação apática, abaixo da crítica, venceu o Lanterna Sport no Maracanã com gol no final. E Palmeiras e Vasco, o Vasco fez um favor, parece jogo da amizade mesmo, né? As torcidas são amigas, são parceiras, e parece que o Hugo Moura falou assim, vamos te dar um gol aqui para você assumir a liderança. E o Estevão serviu o Vitor Roque, que quebrou o jejum, tinha nem golzinho com a camisa do Palmeiras, graças ao nobre Hugo Moura, tá lá. Vitor Roque fez o primeiro dele com a camisa do Palmeiras e o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente está acompanhando uma troca de liderança rodada a rodada. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. O Palmeiras tropeçou no Bahia em casa, o Flamengo foi lá, pegou a liderança. Aí o Palmeiras, fora de casa, vence o Vasco, o Flamengo tropeça no Cruzeiro e o Palmeiras retoma a liderança. Será que vai ser assim até o final do campeonato? Tem time que pode chegar, aqueles que tinham potencial para chegar estão ficando para trás. E aqueles que estão chegando, para muita gente, não tem potencial de permanecer na briga. E aí, o que vai acontecer? Amanhã o Red Bull Bragantino, que por enquanto está sendo um desses perseguidores, vai jogar, né? Tem o Atlético Mineiro, tem o Juventude, e a gente vai saber. Será que o Red Bull Bragantino vai permanecer na cola? No momento, Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, líder absoluto, líder isolado, venceu o Vasco da Gama num jogo que foi morno. O Vasco estava segurando bem a onda, até o erro inacreditável do Hugo Moura, entregando a bola para o Richard Rios, a bola foi parar no pé do Estevão, que só serviu o Vitor Roque. Tirando essa bobeira da zaga vascaína, o jogo tinha um potencial para terminar em 0-0, mas Palmeiras é esse time letal. Palmeiras, repito, não é o time que dá espetáculo. Abel Ferreira não se propõe a futebol arte, a futebol modelo. O Abel Ferreira se propõe a vencer, ganhar jogos, ganhar campeonatos. Uma defesa que toma poucos gols, um ataque que faz nas chances que tem. Contra o Bahia perdeu muitos. Hoje contra o Vasco teve uma chance clara, foi lá, guardou. Então, não fez uma partida brilhante, mas o Palmeiras nunca precisou ser brilhante para ser campeão. É o novo líder do Brasileirão, sem apresentar um futebol espetacular. É o futebol do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras está acostumado. Na segunda colocação veio o Flamengo, que vinha sendo esse time que não perdoa seus adversários quando joga no Maracanã. Mas fora do Maracanã, tem tido alguns problemas. O Flamengo não tem atuado bem fora de casa na Libertadores. O Flamengo, mesmo vencendo partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, foi assim contra o Vitória, por exemplo, o Flamengo também não vem dando espetáculo dentro de casa contra o Juventude, contra o Corinthians. O Flamengo deu aula de futebol. Mas hoje contra o Cruzeiro, jogo no Mineirão, o Flamengo tinha uma grande possibilidade de mostrar sua força nos confrontos contra adversários mais enrascados, fora de casa. Na Libertadores isso não tem acontecido, nos 3 jogos o Flamengo jogou mal,
venceu um, empatou outro e perdeu um, e no Campeonato Brasileiro tem a sua primeira derrota, o seu terceiro tropeço, mas derrota é a sua primeira. O Flamengo já tinha empatado com o Inter em casa e agora fora de casa perde para o Cruzeiro por 2-1 com requintes de crueldade, né? Não tem como não exaltar aqui o gol do Gabigol. Eu falei aqui na minha live com o Felipe Oliveira, na sexta-feira, e aí, Felipe, vai ter gol do Gabigol? E eu cravei. Quem estava acompanhando a live aqui, viu, eu cravei. Vai ter gol do Gabigol e vai ser gol de pênalti. Ainda falei assim, vai ser pênalti no rebote. E foi exatamente o que aconteceu. Quem acompanhou a nossa live aqui viu Gabigol de rebote, para ficar mais dramático, né? Acho que para ficar mais trágico para o torcedor do Flamengo. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo não está nada arrependido, né? O Gabigol está seguindo seu caminho. Mas o que chama atenção nem é a derrota do Flamengo, porque o Flamengo vai perder. Isso é natural no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai perder. Mas é o Cruzeiro começar a se aproximar dos líderes com vitórias bem interessantes, bem contundentes. O Cruzeiro goleou o Bahia, que é, de certa forma, uma sensação na temporada. O Bahia que é líder do grupo da morte na Libertadores. O Bahia que, na sequência, venceu apenas Palmeiras e Botafogo, os últimos campeão e vice-campeão, Palmeiras e Botafogo. E o Bahia segue ali na cola dos líderes. O Bahia não quer descolar dos líderes. Mas nesse momento quem está na cola dos líderes é Fluminense e Cruzeiro. E aí, para muitos, são equipes que não têm potencial para permanecer nessa briga. A vantagem do Cruzeiro em relação ao Fluminense é muito clara. O Fluminense está ali fazendo hora extra. A gente viu o jogo do Fluminense contra o Botafogo, que é um rival mais qualificado, e a gente viu o jogo do Fluminense contra a Aparecidense. E o jogo contra o Sport, que é o lanterna do campeonato, o Fluminense teve muita dificuldade. Foi fazer o gol da vitória aos 50 e poucos minutos. Então o Fluminense, eu não tenho medo de dizer, está fazendo hora extra ali no bloco da frente. Acho que vai até brigar ali no meio da tabela por vaga na Libertadores, pré-Libertadores, mas ali brigando com Palmeiras e Flamengo, está fazendo hora extra. O Cruzeiro é a surpresa, porque o Cruzeiro tem investimento, o Cruzeiro tem um elenco com jogadores que são gabaritados, tem um Caio Jorge que está numa fase iluminada, fez um belo gol, quase fez um golaço, bola na trave, está fazendo gol todo jogo, e tem jogadores com poder de decisão, tem jogadores com qualidade. Mas o mais importante disso é que lá no banco de reservas tem um cara que pensa, tem um cara que sabe de futebol e sabe colocar em prática esse futebol. Se o Cruzeiro está passando vergonha na Sul-Americana, já passou. O Cruzeiro já passou vergonha na Sul-Americana. Agora é jogar pela honra. Mas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está fazendo um papel muito interessante. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu com 2 gols de vantagem, 2 gols do Caio Jorge. E no Campeonato Brasileiro venceu o invicto, até então invicto, Flamengo. Então o trabalho do Leonardo Jardim tem margem para melhorar, principalmente pelo treinador que ele é. Já do lado do Fluminense, o Renato Gaúcho, não dá para esperar muita coisa. E os perseguidores que nós imaginávamos, né? Internacional, Botafogo. Botafogo vive o drama das escolhas do seu treinador. O elenco já é curto, e o treinador, quando escolhe mal a sua escalação inicial, ele tende a perder, e é o que está acontecendo com o Renato Paiva no Botafogo. Quando joga fora de casa, sempre escala mal. Ele sempre bota o Botafogo com 3 volantes. E aí ele chama a derrota. O Botafogo não consegue reagir. E o Internacional, que até joga bem, propõe, faz gols, mas tem perdido. Tem perdido. No clássico contra o Grêmio, o Inter estava vivendo um momento muito melhor, não conseguiu vencer o Grêmio. Ontem contra o Corinthians, foi prejudicado, teve um jogador expulso e tal, mas perdeu para um time que tinha tomado o baile do Flamengo na semana passada, né? Então o Inter também muito inconstante, e Palmeiras e Flamengo vão se vendo aí revezando pela briga pelo título brasileiro de 2025. Vocês acham que algum time pode chegar para impedir esse título, ou de Flamengo ou de Palmeiras? Escreve aí nos comentários aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, e amanhã a gente volta com mais informações.